Boa tarde, galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro. Vamos falar hoje de Copa do Mundo, né? Alguns resultados aí do Mundial Feminino. Vou falar resultados do Brasileirão da 17ª rodada. A agenda do Timão para esse mês de agosto, que já começa amanhã. E rapidinhas, né? Notícias do Timão aí que pipocaram nas últimas horas. Antes, né, já deixar aquele lembrete, né, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, né, se gostaram do vídeo, dê uma curtidinha, né, o joinha maroto, e sigam, né, nas redes sociais, no Facebook, Instagram, TikTok, e compartilhem, né, com amigos e familiares, e também deixem, né, seus comentários, né, dando sugestões, críticas, são sempre bem-vindas. Então vamos começar falando do Mundial, né, a Copa do Mundo Feminina. Resultados, né, de sábado: Suécia 5, Itália 0, França 2, Brasil 1. Eu assisti esse jogo, né, o Brasil jogou muito mal mesmo. A técnica Pia fez algumas alterações em relação ao primeiro jogo, né, que o Brasil ganhou, e deixou algumas jogadoras no banco, não deu para entender, depois ela tentou corrigir no segundo tempo, mas aí o jogo já estava perdido. A França, né, um time muito bom, toca muito bem a bola, e infelizmente aí o Brasil agora vai para a última rodada aí pro matar ou morrer, né, tentando brigar pela segunda vaga contra a Jamaica, né, que acabou vencendo o Panamá por 1-0, então o Brasil pode ficar de fora das oitavas de final, gente. É complicado, viu? Tivemos também, né, Coreia do Sul e Marrocos, né? Coreia do Sul perdeu para Marrocos por 1-0 e a Alemanha perdeu para a Colômbia por 2-1 na manhã de ontem. Eu assisti esse jogo, Colômbia, gente, olha, timinho redondo, viu? Tem a camisa 10 que joga muito, uma baixinha, joga muita bola. A menina também fez o gol, também muito habilidosa. A defesa deixa um pouco a desejar, mas do meio para frente é um time bem técnico, né? Foi vice-campeão da Copa América e perdendo para o Brasil, mas é um time muito bom esse time da Colômbia. E o time da Alemanha é um time que é forte, né? Tecnicamente, fisicamente também, né? Mas acabou tomando gol aí praticamente no último segundo, e aí a Colômbia, né, passa aí a figurar, porque daí sai o adversário do grupo do Brasil. Então, se a Colômbia terminar em primeiro, o Brasil em segundo, o Brasil vai enfrentar a Colômbia. Se for ao contrário, a Alemanha, o Brasil pega a Alemanha. Provavelmente o Brasil vai ficar em segundo, não tem como ficar em primeiro. Hoje, né, tivemos Japão 4, Espanha 0, Costa Rica 1, Zâmbia 3 pelo grupo C. Teve pelo grupo H, desculpa, gente. Ontem Noruega e Filipinas, né? Noruega 6, Filipinas 0, Suíça 0, Nova Zelândia 0. Isso é pelo grupo A. E aí sim, voltando, né? Os jogos que foram no grupo C: Japão 4, Espanha 0, Costa Rica 1, Zâmbia 3. Aí pelo grupo B: Irlanda 0, Nigéria 0, Canadá 0, Austrália 4. Aí pelo grupo B passou Austrália e Nigéria, pelo grupo C Japão e Espanha, pelo grupo A Noruega e Suíça. Vamos aí para os jogos de amanhã. Isso, jogos de amanhã, às 4 horas da manhã, pelo grupo E, Vietnã enfrenta a Holanda, Portugal encara os Estados Unidos. Às 8 horas da manhã, pelo grupo D, a China encara a Inglaterra e o Haiti encara a Dinamarca. No dia 2, na quarta-feira, a Argentina encara a Suécia às 4 da manhã, pelo grupo G, juntamente com a África do Sul e a Itália. E aí pelo grupo do Brasil, às 7 horas da manhã, Panamá encara a França e a Jamaica encara o Brasil. E fechando, né, dia 3 de agosto, quinta-feira, Marrocos e Colômbia às 7 horas da manhã, e também no mesmo horário, Coreia do Sul e Alemanha. Jogos já definidos das oitavas de final, né, que começa no próximo sábado, 5 de agosto. Suíça e Espanha, Suíça primeiro do A, Espanha segundo do C. Esse jogo será às 2 da manhã. Japão, primeiro do C, encara a Noruega, segundo do A, às 5 horas da manhã. Os outros ainda ficam aguardando seus adversários.
Vamos agora falar da 17ª rodada do Brasileirão, né, finalizado ontem à noite. E vamos lá, no sábado, né, o Fluminense recebeu o Santos e ganhou por 1-0. O Internacional recebeu o Cuiabá, perdeu por 2-1. O Timão encarou o Vasco à noite, né, na Neoquímica Arena, e venceu por 3-1. O Atlético Paranaense antes tinha encarado o Cruzeiro e venceu por 1-0. Atlético Paranaense e Cruzeiro foram 3-3. Eu tô vendo um outro jogo aqui de outra tabela, desculpa aí, gente. Mais tarde, o Fortaleza, né, recebeu o Red Bull Bragantino, né, Red Bull Bragantino, e foi uma surpresa, gente, surpresa mesmo, porque... Deixa eu só aqui que eu tô atualizando um negócio, tá, galera? Pera aí. O Fortaleza é muito forte dentro de casa e acabou, né, sendo surpreendido pelo Red Bull. E o Atlético Mineiro, num bom jogo contra o Flamengo, né, acabou perdendo de virada por 2-1, num show do Arrascaeta aí no segundo tempo. Ontem, o São Paulo, às 11 horas da manhã, um estádio praticamente lotado, recebeu o Bahia e empatou em 0-0. Olha só, hein? E nós empatamos com o Bahia também. E vencemos o São Paulo. Às 16 horas, o Botafogo encarou o Coritiba e venceu por 4-1 de virada. Tá difícil para o Botafogo, hein? O América Mineiro recebeu o Palmeiras, esse jogo eu assisti, e o nosso arquirrival venceu, né, o América Mineiro por 4-1, sobrando na partida, gente. Acho que esse América só joga contra o Corinthians mesmo, porque não fez nada. Tomou um vareio de bola do Palmeiras. O Palmeiras merecia até um resultado até maior, né, pela consistência, pela desenvoltura e pelo poderio ofensivo que teve. O Rony foi um dos destaques, juntamente com Rafael Veiga, né, Piquerez bem na esquerda, o Mike chegando na direita. Eu não gostei muito do John, mas dupla de zaga bem segura, Murilo, né, que foi o autor do primeiro gol, o Gustavo Gomes, que dispensa comentários, o Everton também muito bem na partida. Então, assim, um bom jogo do time do Palmeiras, né? E à noite, né, fechando a rodada, esse jogo estava marcando para segunda-feira, eu não sei por que a tabela marca, de vez em quando você dá uma olhada na tabela, e aí a tabela marca uma coisa e uma outra, mas aí o Goiás recebeu o Grêmio e o Goiás empatou em 1-1 com o Grêmio, e o Grêmio fez esse gol praticamente na bacia das almas, gente, bem no final mesmo. E aí nos meus palpites, né, como sempre, de 10 jogos eu acerto 5, erro 5. Onde eu errei? Internacional Cuiabá eu coloquei empate, Cuiabá venceu. Coloquei vitória do Furacão, empatou com o Cruzeiro. Coloquei vitória do Fortaleza, perdeu pro Red Bull. Coloquei empate Atlético Mineiro e Flamengo, o Flamengo venceu. Coloquei vitória do São Paulo empatou. Acertei Fluminense, vitória contra o Santos. Timão, vitória contra o Vasco. Botafogo, vitória contra o Coritiba. Palmeiras, vitória contra o Atlético Mineiro. E empate Goiás e Grêmio. Então eu tô sempre na média, né? 50%. Classificação atualizada, galera. Vamos lá. Botafogo líder, né? Após a 17ª rodada, com 43 pontos. O Flamengo com 31. O Palmeiras com 31 em terceiro. O Grêmio com 30 pontos, um jogo a menos, né? Em quinto, o Fluminense com 28. O Red Bull Bragantino com 28 também, só que em sexto. Em sétimo, o Atlético Paranaense com 27. Em oitavo, o São Paulo com 26. Em nono, o Cuiabá com 25. Em décimo, Cruzeiro com 23, 11º Fortaleza com 23, 12º Internacional com 23. Em 13º, Atlético Mineiro com 21, a fase do Atlético não é boa, hein? Em 14º, Corinthians com 19, até que enfim passou o Santos. 15º, Santos com 17, em 16º, Goiás com 16, em 17º, Bahia com 15, 18º, Curitiba com 14, 19º, América Mineiro com 10 e o Lanterna, o Vasco com 9. O Santos ainda deu sorte, porque se o Bahia tivesse vencido, o Goiás tivesse vencido, Curitiba tivesse vencido, eles tinham tudo passado o Santos. Agora o Santos pode cair na zona do rebaixamento na próxima rodada. Lembrando que América Mineiro, Corinthians, Vasco, América Mineiro, Corinthians, Grêmio e o Vasco, é isso mesmo. Tem um jogo a menos. Vamos agora aqui sair do
Agenda do Timão, gente. Agenda do Timão para o mês de agosto. Vai faltar alguns jogos porque a CBF ainda não desmembrou, né, alguns jogos por causa de data de Sul-Americana, né, e Copa do Brasil. Então o que acontece? Amanhã já tem Timão, encarando o New Old Boys pelo jogo de ida da Sul-Americana na Neoquímica Arena às 21h30 contra o New Old Boys da Argentina. 5 de agosto, o Internacional vai receber o Timão pela 18ª rodada do Brasileirão no Beira-Rio às 18h30. No dia 8 de agosto, o jogo de volta contra o New Old Boys pela Sul-Americana no estádio Marcelo Bielsa, lá em Rosário. 13 de agosto, o Timão recebe o Curitiba no domingo, 19ª rodada, fechando o primeiro turno, na Neoquímica Arena às 16 horas. E no dia 16 de agosto, na quarta-feira, encara o São Paulo lá no Morumbi pelo jogo de volta da Copa do Brasil às 19h30. E dia 19 de agosto, que é no sábado, o Corinthians vai visitar o Cruzeiro na 20ª rodada, né? Primeira rodada do segundo turno, no Mineirão às 21 horas. E aí tem os jogos, né, contra Goiás e Palmeiras, que ainda não foram, né, divulgados, datas nem horário por causa desse probleminha dos jogos de Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, se o Corinthians for avançando, aí tem que adaptar, né, os horários e tal, porque aí tem esse negócio de viagem, essas coisas mais, né? Sul-Americana é disputada terça, né, e quarta. Libertadores quarta e quinta, aí tem a Copa do Brasil. Bem que eu acho que depois que definir aí São Paulo e Timão quem passa para a final vai um pouco mais para frente. Aqui eu acho assim, jogo amanhã contra o New Old Boys, acredito que o Corinthians ganhou um resultado aí 1x0, 2x0, né, para tentar ir um pouco mais tranquilo. É que o time do New Old Boys é um pouquinho chato de se encontrar. O Internacional, o Timão, o Internacional é um freguesaço do Corinthians, né, e tá mal pra caramba, provavelmente o Corinthians arranca um empate lá no Sul. Aí no jogo de volta, né, o Corinthians pode garantir a classificação dependendo desse primeiro resultado aí contra o Nils. O Corinthians encara o Coritiba, que está na zona do rebaixamento, então é um jogo de 6 pontos e que o Corinthians tem que vencer. Depois é o clássico contra São Paulo, e aí, né, Corinthians aí com o Matias Rojas já de volta, Moscardo, São Paulo aí com, né, Raimes Rodrigues, né, o Lucas Moura podendo estar pintando na parada, vai ser um jogaço. E depois Cruzeiro e Timão, que eu acho que também o Corinthians sempre leva umas vantagens quando joga lá no Sul. Tá bom? Agora vamos lá para as rapidinhas do Timão, galera. Né? Aquelas notícias que vão pipocando aí. Começar a falar do Christian Barletta, que acertou em definitivo com o Ceará, né? Que está na segunda divisão do Brasileirão. O Timão cedeu todos os seus direitos econômicos, né? E ele assinou com o Ceará até julho, né? Final de julho de 2028. A negociação envolveu 50% que o Corinthians tinha adquirido do São Bernardo por 6,6 milhões de reais. O Corinthians não pagou o São Bernardo, né? Tinha que também repassar uma parte para o Joinville, onde o jogador surgiu, e aí o que aconteceu? O Corinthians repassou essa dívida para o Ceará. Então o Ceará assume essa dívida e o Corinthians entregou o jogador para o Ceará. Eu achei uma negociação patética. Você tinha que ter pago, né, o São Bernardo e ter emprestado, já que queria adquirir rodagem com o garoto. Eu acho um desperdício. Eu vi esse menino jogando e eu acho que ele vai se destacar no Ceará, e depois vai lá o pessoalzinho que estava contra, falando que o moleque era ruim, que não sei o que, falar que eu estava certo, né? Falando que o moleque sabia jogar bola. Vamos lá. Notícias que pipocaram, né? Fui apurar, mas não procedem assim, né? 100% de informações. Nova proposta de Yuri Alberto, né? Para jogar no time da Inglaterra, não chegou nada. A diretoria do Corinthians não chegou nada. Uma delas seria do Everton, mas o Corinthians segue negando de que não tem nada. Os outros setoristas, ninguém falou sobre isso. Aí Nicola, hoje de manhã, né, colocou Alex Sanches no timão. O Nicola, que gosta de fazer isso, depois ele nega tudo. Uma possível saída do Roger Guedes, o Corinthians contrataria Alex Sanches, que vai fazer 35 anos. Também não procede essa informação, a diretoria do Corinthians desconhece. Vamos lá, coletiva do Lucha no sábado. Para variar, patética, né? Dando patada, soltando patada para todo quanto é lado. Depois começa a dar risadinha com quem ele gosta. Assisti o programa do Luxemburgo hoje pela manhã, né? Que foi ao ar ontem à noite, no apito final, né, lá do Neto. Também tratando
o Kleber Machado, Marília Ruiz, uma outra menina que eu esqueci o nome agora. Cara, ele não gosta de ser questionado, tá demais, viu? É que o Kleber Machado é um lorde, cara. Ele derrubava, ele quebrava o Luxemburgo apenas nas palavras. Enquanto o Luxemburgo lá com aquela grosseria dele, até com as meninas, e uma outra menina, eu vou lembrar o nome, depois eu vou falar. A menina falou o que tinha que falar mesmo, na cara dela. Falou, falo nas minhas redes sociais, falo no programa e agora falo na sua cara. Eu gostei, parabéns pra ela. Mas no próximo vídeo eu vou lembrar o nome dela e aí eu falo. E vamos lá, gente. Preparação para o jogo de amanhã. O Lucha ainda não deu indícios de quem vai mandar a campo. Provavelmente um time mesclado, mas com bem mais titulares do que reservas. Viu? Acho que ele não vai encher de garotos dessa vez, não. Deve colocar mais cara tarimbado para essa partida. Roger Guedes, né? Segundo o setorista Marco Belo, chegou, né? Tem a proposta. O Paulo Pitombeira, que é o empresário Roger Guedes, falou que essa proposta ainda não veio para as mãos dele, não chegou no Corinthians, mas seria em torno de 50 milhões de reais para o Corinthians, pelos 40% que o Corinthians tem no Roger Guedes, e 80 milhões de reais para o Roger Guedes, que detém 60% dos seus direitos. Gente, 80 milhões de reais. Salário mensal, desculpa, quase na casa dos 5 milhões de reais por mês, líquido de impostos, líquido. Aí a pergunta é, por que o Corinthians só tem 40 e o Roger Guedes 60? Quando o Roger Guedes saiu da China para jogar no Corinthians, ele abriu mão de uma bolada que ele tinha ainda para receber de 1 ou 2 anos de contrato na China. E aí o que o Corinthians fez? Como ele abriu mão desse dinheiro lá, o Corinthians deu uma porcentagem maior para o Roger Guedes. Então ele ficou com esses 60 e o Corinthians só com 40, e com um agravante que se pintasse qualquer proposta que fosse boa para o Roger Guedes, boa para o clube, o Corinthians não dificultaria a saída do Roger Guedes. Então literalmente o Corinthians está nas mãos do atacante. Então se vier a proposta, é uma proposta boa, ele vai acabar saindo. Há indícios aí, né, segundo o Samir Carvalho, também depois o Marco Belo também falou isso, que o Corinthians poderia renovar o contrato do Roger Guedes e dar um bom aumento salarial para ele. Eu acho muita coisa, porque o salário maior de jogador aqui no Brasil é do Dudu. Então, eu acho loucura você pagar mais de 2, eu já acho loucura pagar 1 milhão no jogador. Agora imagina 2 milhões, 2 milhões e meio, e você ceder mais porcentagem, daqui a pouco você está totalmente refém do jogador. E assim, é um bom jogador, né? Se tornou o artilheiro da arena e tal, mas não vale, gente. Outros jogadores bem melhores que o Roger Guedes passaram pelo Corinthians, foram embora, né? Jogaram pra caramba, mas é vida que segue. O problema é que não vai ter tempo de contratar outro, porque a janela fecha quarta-feira. Então o Corinthians, para jogadores que vêm de fora, depois você pode contratar jogador que esteja sem vínculo com nenhum clube, mas você vai trazer quem, né, para encaixar no time de novo? Então, novamente, o Corinthians sem planejamento, fazendo tudo às cegas, né, fazendo algumas besteiras, como negociando jovens aí por dinheiro de pinga, e agora essa daí do Roger Guedes, ainda podendo sair o Yuri Alberto, porque as janelas, principalmente na Europa, como eu já falei, só vão em setembro fechar, e da Arábia até o final de setembro. Então, ó, tem muito ainda, gente, tem muito o que acontecer. Eu não sei não. Vamos esperar aí o que acontece, né? Boa segunda-feira, né, para todos. Né? Até o próximo vídeo. Amanhã, né, tem Coringão. Depois tem um tradicional vídeo nosso. Beleza? Galera, fiquem com Deus, né? E até a próxima. Vai, Corinthians!